Olá, meu nome é Cláudia Boixá e nós estamos aqui com mais um Destravando o Potencial do Seu Filho. Hoje eu vou conversar com Jeane Fonseca. Ela é psicopedagoga clínica institucional, professora de educação física, tem pós-graduação em desenvolvimento infantil e seus principais transtornos e em neuropsicopedagogia. Nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante nos dias atuais, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Olá, Jeane, prazer tê-la aqui. Olá, Cláudia, igualmente um prazer estar aqui. Então, vamos começar hoje. Eu vou pedir a Jeane para falar um pouquinho sobre o que é o TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele está relacionado com o neurodesenvolvimento. Aí o que isso significa, Jeane? Tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. Então, tudo aquilo que causa prejuízo na hora do desenvolvimento do cérebro da criança pode causar o TDAH. Aí você me pergunta, TDAH como que acontece e como que a criança pega TDAH e quais são as causas do TDAH? Sim. Geralmente, a predominância maior é genética, né, hereditário, mas como eu disse, tudo aquilo que pode trazer dano ao cérebro, ao desenvolvimento cerebral da criança pode causar o TDAH, como por exemplo o álcool, fumo, né, drogas ilícitas. E questões também da prematuridade também pode causar o TDAH. É parecido com as causas do autismo, né? Não muito claras, mas a gente tem um componente genético e um gatilho ambiental, né? Alguma com componente ambiental, e isso junto acaba levando a esse transtorno tão comum hoje em dia, né? E é muito comum, diante de um transtorno que está tão comum, né, tão frequente com as nossas crianças, a gente tem visto uma série de dificuldades na escola, né? Muitas. E você, como psicopedagoga, deve acompanhar muitas crianças. Bastante. Como que é isso? Como que funciona? Em que o TDAH dificulta no ambiente escolar? A questão do TDAH, que as principais características dele é desatenção, hiperatividade, né, e impulsividade. Então isso acaba trazendo prejuízo para dentro da escola, diante dos estudos, quando as pessoas não entendem, então não conhecem sobre o assunto. Mas a partir do momento que você começa a estudar e entender, existem dicas que são valiosas, que acaba potencializando o aprendizado da criança e faz com que ela consiga seguir a turma. É aquele esquema, aquela situação, né? A criança desatenta, a pessoa acha que ela não está prestando atenção porque ela não quer prestar atenção, né? A mesma coisa com a impulsividade e a hiperatividade. Esses três componentes estão sempre presentes ou não? Não, é tanto que ele é dividido em três tipos. Né? O TDAH tipo desatento, que a predominância dele é a desatenção, o TDAH tipo hiperativo e impulsivo, né, que a predominância também é impulsividade e hiperatividade, não só do comportamento, mas existe a hiperatividade mental, né, que a cabeça está 1000 por hora, pensando várias coisas ao mesmo tempo, e o combinado, que é os dois, né, que acaba também trazendo grandes prejuízos. Dessa hiperatividade são aquelas mentes inquietas, né? Que tem alguns livros sobre isso, sobre a questão da mente inquieta, que a criança não consegue pensar, né? Parar e focar numa atividade, né? Então, falando um pouquinho agora para os pais, né? Que nosso objetivo aqui é dar uma luz e para como ajudar os pais, né? De como que eles podem agir diante do diagnóstico. Primeira coisa é não ter preconceito, né? Verdade. Acho que é o mais importante. E buscar conhecimento. Isso. E quem faz o diagnóstico do TDAH? O diagnóstico é o médico, o laudo quem dá é o médico, mas existe uma equipe multidisciplinar que a gente faz um trabalho onde traz hipóteses de diagnóstico, é a psicopedagoga, né, a fono, físio, TO, então é uma equipe. E existem testes específicos para isso, né? Existe sim. Que já te dá uma direção não só para o caminho do diagnóstico, mas também em relação à terapia, a intervenções, né? sim. Que tipo de intervenções? Então, vamos lá. Que tipo de dica a gente pode falar para um pai que tem um filho com diagnóstico de TDAH e que não está rendendo na escola? Primeira coisa, a dica, vamos estudar em casa, por exemplo. A primeira coisa que tem que fazer é definir regras. Né, regras e rotinas, porque o TDAH ele precisa, na verdade todos nós precisamos de uma rotina, né, porque a falta de rotina ela acaba causando uma ansiedade, uma irritabilidade, né, uma angústia. Então quando tem uma rotina pré-definida e uma regra,
para seguir, aí eu acho que facilita bastante na questão dos estudos em casa. E assim, e essas regras e essas dicas, a mãe não precisa fazer sozinha, ela pode fazer junto com a criança. Por exemplo, horário de fazer o dever de aula, de casa. Qual o melhor horário para você, meu filho? Não pode ser num horário que ele está dando uma série, não pode ser num horário que vai atrapalhar a atenção dele. Então, tem que ser tudo muito bem ajustado, podendo, claro, modificar se caso não der certo. Né? A segunda dica que eu dou para os pais, organizar um lugar, um ambiente. Porque o TDAH, por causa da dificuldade de manter o foco, então o ambiente, quanto mais limpo e mais organizado para ele, é melhor. Quanto menos estímulos, que a gente fala de distratores, ajuda a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto a manter o foco. Então tem que ser um ambiente limpo, arejado, né, organizado, porque isso facilita muito, né, o seu filho tem TDAH para poder manter ali a atenção e o foco. Ele não pode sentar para fazer atividade num lugar onde tem videogame. Não. De preferência, eu falo com os pais, põe uma mesinha assim de frente para a parede. Porque se você botar uma mesa de frente para uma janela, que principalmente se der para a rua, ali já era. Ele começa muito bem fazendo o dever, mas passou um caminhão, passou alguma coisa, um passarinho que for, ali ele já viaja, ali já está junto com o passarinho nas nuvens, entendeu? Sim. Então, quanto o lugar mais tranquilo que for, é melhor. E assim, na hora que está fazendo atividade em casa, seu filho está lá fazendo atividade em casa, então a família toda tem que ter essa orientação, esse consenso. Ele está fazendo atividade de casa, aí tem um irmão que está lá jogando um videogame. O que dá mais prazer? É a atividade de casa ou o videogame? Ele vai... E isso já é natural, né, nossa. Então, para uma criança que tem TDAH, o barulho, os estímulos externos em volta, com certeza tira atenção. O ideal é que seja um lugar onde ele consiga ficar tranquilo, concentrado e que ele não escute barulho na casa, nada que possa distraí-lo, né? E em relação à atividade física? A atividade física é, assim, importantíssima. Não só para a criança que tem TDAH, né? Mas, assim, a criança que tem TDAH ajuda na questão de você ganhar e perder, na questão de regras, na questão de hormônios, né? A serotonina, né? Que ajuda na sensação do bem-estar. Então, a atividade física é fundamental para a criança. Então, não só uma atividade aeróbica, mas como jogo mesmo, né? Que ele possa extravasar também toda a energia e ali ele... lidar com essa situação de ganhar, perder, disputar. Porque é muito comum, né, que as crianças TDAHs, elas acabam perdendo muito na escola, né? E aí a gente tem uma forma de ajudá-los a entender isso. Em relação a sono também, eu acho que é uma coisa... porque, assim, eu falo que a criança também, quando for fazer uma atividade, ela não pode estar com sono, com fome. Então, a gente tem que resolver essas questões primeiro, para depois colocar ela para fazer uma atividade. E o sono, o ideal é assim, então deixa dormir 30 minutinhos, vamos supor que a criança estuda de manhã, chegou, almoçou. Aí tem as regras lá estipuladas, que logo, 2 horas da tarde é a hora do dever. Então, antes de fazer a atividade, você viu que está com sono? Para um pouquinho, uns 30 minutos, deixa a criança dormir um pouquinho, né? Para depois ela fazer a atividade que tem que fazer, porque senão ela não vai render. Então, a chave é uma rotina, né? Ele ter uma rotina bem estabelecida. E para a escola? Que tipo de orientação a gente pode dar? Para a escola, primeira coisa que o professor tem que fazer é colocar esse aluno sentado na frente, longe da janela, da porta, porque é mais fácil ele manejar, né, a criança e tá sempre chamando, mudar o tom de voz, né, para poder chamar a atenção da criança. Então, a primeira coisa é colocar a criança na frente. Viu que ela começou a ficar agitada, com as pernas inquietas, levantando toda hora, interrompendo a aula, você pode muito bem pedir para dar uma voltinha lá fora, ir no banheiro, pegar uma água, ajudar no quadro, na lista de chamada, de presença. Você pode colocar esse aluno e envolver ele nas suas atividades. Na verdade, não são as questões sensoriais, né, as adaptações. Uma coisa que pode funcionar também é a criança pegar alguma coisa pesada, né, para aquela questão da propriocepção, dar uma... né, pega um livro. Eu tenho um filho com TDAH, né, então a gente combinou na escola de ter alguma coisa pesada para ele buscar eventualmente, porque ele vai e volta, carrega aquele peso e isso costuma ajudar.
Em relação a adaptações de material, você acha que há necessidade em relação à escola? Cada criança é uma criança, mas no geral? Precisa sim, nem que seja uma coisa bem parcial, bem pouquinha, mas você estar já com uma caneta amarela, porque a criança com TDAH, a pessoa que tem TDAH, se for um texto muito longo, quando ela chegar no finalzinho, ela já se perdeu. Então, não é você fazer uma atividade propriamente diferente, mas você pode reduzir o enunciado, pode colocar de marcar, pode usar figuras, e depende também, assim, da questão do estilo de aprendizagem de cada um, né? Que o professor, quando você entende que cada um tem um estilo, o ideal é que ele use todos eles, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. E a criança com TDAH, ela pode ter um desses estilos ou qualquer um desses. Isso. Então, o ideal é que ela seja avaliada para ver qual a forma de aprendizagem dela, para que o professor faça as adaptações de acordo com isso. Isso aí. Então, não tem uma adaptação específica para todos, né? Não, isso vai porque cada um é único, né? Cada um tem uma característica e depende da avaliação daquilo que precisa ser, né, corrigido, né? E precisa de mais estímulo. Em relação às medicações, a gente vê muito que hoje em dia as crianças estão sendo muito as ritalinas da vida, né? Essas medicações para melhorar a atenção, melhorar o foco. Qual a sua experiência com isso? Você vê isso muito frequente? Não? Você tem crianças evoluindo sem medicação com outras estratégias? A maioria que eu atendo são medicados. E assim, é claro que a medicação é importante, né, para algumas crianças. Tem o seu papel e é importante, mas tem crianças que não precisa. Não, consegue traçar. Consegue. Com as intervenções bem feitas, né, fazendo atividade física e com a prova adaptada, a criança consegue. Mas a medicação tem criança que realmente precisa. De acordo com o grau de comprometimento, né, dessa criança. Sobre faltando algumas dicas, por exemplo, a pausa. Existe um que a gente fala que é o método Pomodoro, né? Essas pausas, principalmente em casa, a criança mais ou menos de 7 anos, o tempo de atenção dela costuma ser na faixa de 10 a 15 minutos. Aí você quer que seu filho estude 1 hora. Direto. Isso. A criança com TDAH, o máximo que ela vai é 20 minutos. Dá uma pausazinha de 10 a 15 minutos, pede ele para dar uma volta, até mesmo dar uma volta de bicicleta na casa, né, tomar uma água, para ela poder respirar, para depois ela voltar. Essas pausas são muito importantes durante a atividade, na hora que está fazendo a atividade, até mesmo dentro de sala, né, junto com as aulas. E incentivar a rever a lição. Vamos supor que ele terminou a atividade. Pede ele para rever novamente. E se errou, não corrige o erro, né? Mas parabeniza ele pelo aquilo que ele acertou. Isso. Né? E assim, o que ele errou, não faça por ele, mas vai dando estratégias, caminhos para que ele chegue à resposta, porque eles não têm dificuldade, eles não deixam de aprender, né? Porque eles aprendem. A questão é como que eles aprendem. Eu acho que a questão do foco também vai fazer com que ele aprenda mais determinadas coisas do que outras. É muito comum a gente ver entre as pessoas com TDAH, elas se destacando em uma determinada área, porque assim como a criança e o adolescente com autismo, o TDAH também tem foco, né? Tem. E aí, quando ele foca em uma área, ele vai ser o melhor de todos. Mas ele precisa descobrir o que dá, o que ele gosta. Qual é a habilidade, né, maior dele. Isso, e entender que ele precisa estudar de tudo, porque a gente não pode fazer só o que a gente gosta, né? E aí ele vai ser mais ajudado, mas provavelmente na coisa que ele goste, ele vai conseguir deslanchar mais, certeza, né? Porque é aquilo que está dentro do foco dele. E quando ele consegue, ele dá o melhor que tem. É a pessoa que vai atrás, que investiga, é muito curioso, né? Então ele consegue realmente se sair muito bem naquilo que ele tem habilidade, né? que gosta. Tem habilidade. Uma outra dica também que eu lembrei agora, que foi uma estratégia que a gente já usou, é algumas coisas para as acomodações sensoriais, né? Por exemplo, a escola não permite que mastigue chiclete durante a aula, mas uma criança com TDAH às vezes é necessário, porque ele precisa, né, como é
um músculo muito potente, e aí ele fazendo essa mastigação, às vezes consegue focar, né? Aquela coisa, tem gente que precisa de uma caneta, tem gente que precisa de alguma coisa para conseguir se focar e tal. Uma outra coisa também que é bacana é aquele elástico, né? Para ele botar no pé e ir puxando. Então, assim, algumas estratégias, acho que o professor só precisa estar atento, né? O que ele pode fazer para que esse aluno foque, né? E os pais atentos também, né? Casa também. Eu falo que, assim, é uma parceria que quando é escola, família e terapeuta, quando eles estão unidos com um propósito só, não tem como dar errado. Não tem como esse aluno, essa criança não ter ganho. Ele vai ter ganho, com certeza. E só mais uma coisa, assim, pra gente terminar. Você orienta alguns jogos específicos, algumas coisas que que as crianças e adolescentes com TDAH possam fazer para melhorar o foco? Xadrez, que é um bom jogo. Jogo da memória, que eu falo, que é jogo da atenção, porque você tem que focar ali, né? Onde tá as peças. São jogos simples, mas porém que tem um significado e traz um resultado muito bom. Quebra-cabeça também, né? Que você tem que ter atenção, foco. Tudo que você exige atenção. Quebra-cabeça, xadrez, Uno. Uno é uma estratégia muito boa porque ele tem que ter uma organização ali, ele tem que ter uma estratégia, né? E ficar atento, né, no que o outro tem na mão. São esses jogos, dama, são tudo esses jogos realmente ajudam e são jogos baratos, acessíveis e fáceis, né? Que provavelmente a família sabe jogar. E põe a família toda para participar. Vai ser um momento de família, né? De jogos. Tá tão raro isso, né? Porque as pessoas normalmente estão cada um no celular, tecnologia. Né? E diminuir, se puder, né, um pouco da tecnologia e ir para o tabuleiro, e para a mesa com a criança. Isso. Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Eu conversei agora com a Jeane Fonseca, psicopedagoga, e deu umas dicas muito importantes para a gente para a família e para os professores em relação ao TDAH. Um abraço. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.